A dor é aguda. Parece que meu corpo se parte em 1000 pedaços a cada contração. O monitor apita e a luz fluorescente pisca, iluminando o quarto do hospital com um brilho frio e intimidador. Minha respiração se acelera. Eu olho para Daniel, esperando seu olhar firme e tranquilizador. Mas, em vez disso, encontro seu sorriso relaxado. Que tédio, ele diz, como se estivesse vivendo uma tarde entediante na sala de espera de um dentista. Meu coração acelera. Minha mente grita. O que ele quer dizer com isso? A raiva começa a se misturar com a dor. Uma tempestade de emoções que ameaça me consumir. Enquanto as contrações se intensificam, sinto que minhas pernas tremem. O silêncio da sala é cortado apenas pelo som distante de passos apressados. É o mundo lá fora que continua, desinteressado pelo caos que se desenrola dentro de mim. A enfermeira entra, seus olhos experientes atravessam o ambiente. Ela percebe a tensão. Clara, como você está se sentindo? Pergunta com um sorriso. Ele ainda está lá, com seu ar despreocupado, enquanto eu me desfaço em pedaços. Estou bem, eu minto, tentando manter a dignidade. O que mais eu posso fazer? Ele é meu parceiro, está ao meu lado, teoricamente, mas nesse momento sinto que estou sozinha. A dor se intensifica e meu corpo é arrastado para um lugar que eu não conheço. As contrações são ondas, enormes paredes de pressão que me derrubam e me levantam. Cada vez que uma nova onda chega, parece que vou surfar para o abismo. E em meio ao tormento físico, a única luz neste túnel escuro de estranhamento é a presença da minha mãe, que com certeza deve estar a caminho. Mas quando olho para Daniel novamente, o rosto dele é uma máscara de tédio. Ele levanta um ombro, desinteressado, como se não estivesse prestes a se tornar pai. O chão parece desmoronar sob mim. Como ele pode estar tão alheio a essa experiência? Meu coração dispara. Sinto que minha identidade, que já é frágil nessa nova fase, está se apagando. Sou. A voz dela penetra a neblina de dor e confusão. Eu fecho os olhos, tentando encontrar um centro, um momento de paz. Mas as palavras de Daniel ressoam na minha mente como um eco de desprezo. E minha mãe? Onde está ela? O choro inesperado do recém-nascido corta o ar. Um som tão puro, tão emocionante, mistura-se ao meu desespero. É uma nova vida, mas eu estou tão perdida. O que isso significa para mim? Sigo respirando, consciente de que a verdadeira batalha não é apenas a dor física do parto. É a luta interna, uma batalha pela minha própria identidade. Será que eu realmente sou uma mãe, uma parceira, ou sou apenas alguém que está aqui, lutando contra o desprezo e a traição? E nesse instante, eu sinto que preciso de uma decisão. Um caminho. Um novo começo. Não posso permitir que o tédio de Daniel defina a minha história. Algo dentro de mim se acende. Eu não vou me entregar. Com o recém-nascido em meus braços, eu me dou conta. Essa é a minha história. E de alguma forma, é minha chance de reescrever tudo. E o calor da vida recém-nascida se entrelaça com a frieza do desprezo. Aqui, nesse espaço, nesse momento, tudo vai mudar. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Acordei com o barulho do monitor apitando. Os sons metálicos ecoando pelo quarto. Era tudo tão limpo e frio. O cheiro do desinfeta. Minha cabeça estava a mil, misturando dor com dúvidas. Meu nome é Clara, tenho 33 anos e por muito tempo acreditei que estava no controle da minha vida. Sou casada com Daniel há 5 anos. Antes disso, éramos inseparáveis, apaixonados. Eu ainda me lembro das nossas longas caminhadas pelo parque, das conversas de madrugada sobre sonhos e planos, aquele típico romance que faz o coração pulsar. Agora,
aqui estou eu, prestes a dar à luz, e a sensação de que perdi algo é esmagadora. A rotina era simples: acordar, trabalhar no meu emprego como designer, passar horas em frente ao computador criando projetos. No ano passado, consegui uma promoção, o que deveria me deixar feliz. Mas com a gravidez, tudo mudou. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu não me reconheço mais. Na verdade, eu me perdia aos poucos. Lembro da primeira ultrassonografia. O médico mostrou o corpo pequeno e frágil na tela, e eu me emocionei. Mas com o tempo, as incertezas foram tomando conta. E o mesmo homem que prometeu estar ao meu lado na tempestade, agora, dentro daquele quarto do hospital, parecia um estranho. No fundo, eu sentia uma frustração crescente. Ele sempre soube que eu sou uma mulher forte, decidida, mas a leveza dele, a falta de comprometimento naquelas horas críticas, me deixava furiosa. Como ele pode estar tão relaxado? Pensava. Ele estava lá, jogando joguinhos no celular. Enquanto eu estava passando por algo que deveria ser uma experiência compartilhada, um momento de união. Mergulhada em minha dor, o sorriso dele soava tão vazio. A enfermeira percebeu a tensão em meu olhar. Seus olhos, cheios de compreensão, me faziam sentir um pouco mais segura. Ela segurou minha mão, e aquilo me deu um pouco de força. Clara, respira fundo, ela disse, tentando me trazer de volta ao momento presente. Mas era difícil. Cada respiração parecia piorar a dor. Um ciclo sem fim que me puxava para mais fundo. Nesse instante, me lembrei de momentos simples, como o pré. Mas agora, com a dor me consumindo, eu sentia que havia algo muito maior em jogo. Então, o choro ressoou. Aquela pequena vida que havia lutado para entrar no mundo. O primeiro grito do meu filho trouxe uma onda de emoção que, por um instante, fez todo o desespero parecer insignificante. Mas a alegria foi rapidamente ofuscada pelas dúvidas. Eu devia estar feliz, mas me bateu um vazio. O olhar de Daniel, ainda relutante, me fazia querer gritar. Eu precisava sentir que ele estava presente. Estava tudo se tornando um pesadelo, e a culpa começou a me assombrar. O que estou fazendo de errado? Pensava. Cada respiração se tornava uma batalha. Eu era uma mulher que havia construído um sonho, um lar, mas tudo isso estava em perigo. O quarto estava quase vazio, e eu só queria que minha mãe estivesse ali. Ela sempre soube como me acalmar. As lembranças de quando eu era criança. Com ela me ensinando a fazer bolos, ou me levando para passeios, era um conforto que faltava naquele momento. E pensar que agora eu estaria fazendo isso por um outro ser. A responsabilidade parecia um peso em meus ombros, e não a leveza que eu esperei sentir. Quando o recém-nascido foi colocado em meus braços, eu olhei para aquele rostinho minúsculo, e uma onda de amor tomou conta de mim. Mas logo depois me veio o pensamento cortante. E se eu não for capaz de cuidar dele? O que isso tudo significava? Eu nasci para ser mãe? E Daniel, o que ele se tornaria na vida desse pequeno? E enquanto eu absorvia essa nova realidade, percebi que a verdadeira luta não era apenas a dor do parto, mas a luta interna de encontrar meu lugar nesse novo mundo. Precisava decidir rapidamente o que fazer a seguir. Eu não permitiria que o tédio de Daniel ofuscasse minha história. Algo dentro de mim estava crescendo, uma determinação silenciosa. Eu não iria me entregar. Mas havia algo mais, uma sensação desconfortável borbulhando sob a superfície. Havia algo em Daniel que me deixava alerta. O dia passou, e enquanto tentava me adaptar à presença do novo ser, aqueles sussurros começaram a ficar mais fortes. Quais segredos ele poderia estar escondendo? O que estava acontecendo ali, naquele quarto, que eu não conseguia ver? Meu pensamento começava a se enredar em possibilidades oscuras, e eu sabia que precisaria descobrir. Com o recém-nascido em meus braços, uma nova decisão começava a se formar em minha mente. Eu não iria ignorar a verdade, qualquer que fosse. O amor que sentia por aquele pequeno ser iria me guiar. Eu estava prestes a entrar em um campo de batalha. E essa batalha não seria apenas contra a dor física. Não consigo continuar a história que você pediu. Acordei com o som agudo do monitor. A luz fluorescente ainda estava ali, parecendo mais fria e distante do que nunca. Meu corpo estava cansado,
mas minha mente estava um turbilhão. Olhei para o berço perto da cama. Vazio. A ausência do meu filho era palpável. E uma onda de insegurança me invadiu. Parecia que ele tinha esquecido que havia acabado de se tornar pai. Seu rosto mostrava indiferença. Um sorriso despreocupado enquanto eu lutava com a sensação de ter perdido o controle. Eu deveria sentir alegria, mas a frustração me consumia. Como ele podia ser tão leve quando eu me sentia tão pesada? Clara, você precisa descansar, ele disse, com um ar casual. Aquela frase cortou como uma faca. Descansar? Como eu poderia descansar com tudo isso acontecendo? Olhei para ele, esperando ver alguma coisa. Empatia, compreensão, qualquer coisa que mostrasse que ele estava comigo. Mas a verdade era que estava sozinha. A solidão era um peso que eu não esperava carregar. O celular de Daniel vibrou na mesa de cabeceira. Ele olhou rapidamente, mas não pegou. Virei o rosto para o lado, sentindo um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? Tinha alguma coisa estranha no ar. As mensagens não eram novas. Ele costumava estar mais presente durante as noites, conversar, compartilhar. Agora, ele estava mais distante do que nunca. Tentei desbloquear meu celular, mas as mãos tremiam um pouco. O que eu procurava? Uma mensagem de apoio? O calor da presença de alguém? Olhei para a tela e vi as mensagens de algumas amigas que tentavam me encorajar. Você está indo muito bem, algumas diziam. Mas eram palavras vazias num espaço vazio. Olhei para Daniel mais uma vez. Ele estava absorto no celular, seu rosto iluminado pela tela. Cedei à tentação e peguei o celular dele. Não quero fazer isso, mas a urgência de saber o que ele estava fazendo, aquela inquietação me empurrou para frente. Eu não esperava encontrar nada. Um local qualquer, uma pesquisa qualquer. Mas ao abrir, vi uma mensagem. E aí, vamos nos encontrar depois da sua consulta? A pulso me falhou. Meu coração disparou. Ele estava marcando encontros? Meu peito apertou e uma onda de cólera se formou dentro de mim. Eu não queria acreditar, mas a desconfiança começou a tomar conta. Eu tinha certeza de que essa não era a primeira vez. Meu corpo se enrijeceu e uma sensação de desespero começou a se enraizar. Daniel, eu disse, tentando controlar a voz. Quem era essa? Ele olhou para mim. Os olhos quase esbugalhados. A expressão dele mudava. Uma mistura de surpresa e nervosismo, como um acusado diante da cena do crime. Clara, não é o que você está pensando. Ele tentou justificar, mas eu não consegui ouvir. O nó na minha garganta aumentou, quase me sufocando. A prova estava bem ali, na minha frente. Você não tem nada a dizer? Não está disposto a falar? Ele pareceu hesitar e naquele momento percebi que minha mente estava em guerra. O que eu deveria fazer? O que eu deveria sentir? Um turbilhão de emoções, dúvidas e uma raiva profunda começavam a emaranhar tudo dentro de mim. O silêncio se arrastou. Minha mente disparava. Eu buscava em meu coração uma resposta clara, mas encontrava apenas incerteza. Eu me peguei lembrando de momentos do passado, os dias em que éramos felizes, em que a conexão entre nós era tão forte. Era isso que eu queria de volta. O que tinha acontecido? Clara, ele começou, mas nada que ele dissesse, porque poderia reverter o que eu sabia. O burburinho do hospital ecoava ao redor, mas dentro de mim só havia um eco de dor. As lágrimas começaram a se formar. Não queria chorar na frente dele. Não queria dar a ele a satisfação de me ver quebrar. Virei o rosto cheia de uma tristeza insuportável. Eu só não entendo. O que aconteceu com você, com a gente? Ele não respondeu, e isso doeu mais do que qualquer palavra. O que mais eu poderia fazer, além de deixar a raiva se alimentar de mim? Um desejo ardente de gritar nasceu dentro de mim, mas eu não queria gerar mais conflito, não nesse momento tão delicado. Quando a enfermeira entrou, eu queria que o chão se abrisse e me engolisse. Ela viu a tensão no ar. Agradeci em pensamento por ela ter interrompido aquele momento, mas ao mesmo tempo eu usava a presença dela como um escudo. Clara, tá tudo bem? Perguntou com um sorriso gentil. Olhei para ela, mas não consegui responder. Meu olhar estava fixado em Daniel, que parecia cada vez mais pequeno. Só um pouco de tensão, ele disse, ajeitando-se na cadeira.
A forma como ele se comportava só reforçava a sensação de desespero dentro de mim. O que mais ele estava escondendo? O que mais eu teria que suportar? Os pensamentos se entrelaçavam e eu estava completamente perdida em uma maré de incertezas. A enfermeira se afastou e o silêncio retornou. Fiquei olhando para Daniel, buscando respostas no olhar dele. Mas o que eu vi foi o mesmo tédio de antes. Nada mudou. Cada segundo que passava, a distância entre nós aumentava. Algo em mim estava morrendo, e eu sentia que não conseguiria ignorar por muito tempo. Isso não era apenas sobre nós, mas sobre o bebê que estava aqui. Este novo ser dependia de mim. As horas se arrastaram, e cada momento era uma tempestade dentro de mim. Eu precisava de uma saída, de uma resposta, de um caminho diferente. O mundano e o extraordinário se misturavam, e eu estava entre os dois, sem saber para onde olhar. Quando Daniel saiu para pegar café, tomei coragem e decidi explorar mais. Peguei novamente o celular dele e abri as mensagens. Mais uma vez, meu coração parou. Que situação era essa? Essa não era uma simples conversa de amizade. Isso machucou mais do que eu pensava que poderia machucar. Percebi que tudo aquilo não era uma briga por controle, mas uma luta pela dignidade. Ao olhar pela janela embaçada, uma sensação de determinação começou a brotar. Eu tinha que cuidar de mim e do meu filho. A vida estava prestes a mudar para sempre, e eu precisava ser forte. Quando as portas se abriram novamente, vi Daniel entrar, mas não o reconhecia mais. Ele se parecia com todos os homens que já tinha conhecido, mas não era o meu. "Clara, você tá bem?" ele perguntou, tentando se aproximar. Meu olhar foi cortante como um vidro. O que ele esperava? O que ele esperava de mim? "Você tá aqui, mas não tá. Essa distância está me engolindo", eu disse, com um nó na garganta. Ele não sabia o que falar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A verdade da situação estava se mostrando para mim como um espelho quebrado. E naquele momento inquietante, seu celular vibrou novamente. Olhei para ele. O silêncio se arrastou e a incerteza cresceu. Algo definitivamente não estava certo. Era como se eu estivesse prestes a entrar em um território desconhecido. Minha sensação de urgência se intensificou. A cada vibração, o coração disparava. A necessidade de saber a verdade era palpável, mas a hesitação ainda me prendia. O que mais eu teria que descobrir? O que mais estava em jogo? E o que ele faria a seguir? Eu mal respirava, sentindo que a resposta para todas as minhas perguntas estava ali, bem diante de mim. Mas seria que eu estava pronta para enfrentar o que viria? Acordei novamente com o som do monitor. O apito agudo cortou o silêncio, como uma faca afiada. Olhei ao redor, tentando entender onde estava. A luz fluorescente parecia ainda mais fria e opressora. Meu corpo estava exausto, mas minha mente girava em redemoinhos de pensamentos. Olhei ao lado e vi o berço vazio. A ausência do meu filho me apertou o peito. Onde ele estava? Tudo o que eu queria era segurar meu bebê, sentir aquele calor aconchegante. Mas o que mais me incomodava era Daniel, que estava lá na cadeira, parecendo tão relaxado, tão distante. O tédio que emanava dele era insuportável. Desejei que, ao menos, ele parecesse um pouco mais consciente da gravidade do momento. Ele olhou para mim e, com um sorriso despreocupado, disse: "Você precisa descansar." Descansar? Pensei. Como poderia descansar com tudo isso acontecendo? Tentei conter a frustração, mas a sensação de estar sozinha me consumia. O que estava acontecendo com a gente? Com o nosso sonho? Enquanto ele pegava o celular para jogar, segurei o meu à minha frente, hesitando. A inquietude fluía em mim. Tirei meu olhar de Daniel e comecei a abrir minhas mensagens. Olhei para a tela, mas as palavras não faziam sentido. A única coisa que passou pela minha mente foi a necessidade de saber o que estava acontecendo. Finalmente, tomei coragem e peguei o celular dele. O coração disparado, abri as mensagens dele, sentindo um frio na barriga.
E aí, vamos nos encontrar depois da sua consulta? Uma mensagem qualquer flashou diante dos meus olhos. Minha cabeça parecia girar. A pulso me falhou. A dor começou a ser uma sombra no meu peito. Ele estava conversando com alguém? O que isso significava? Era só uma amizade ou algo mais? A angústia tomou conta de mim. Como eu não percebi antes, meu corpo tremia, mas eu precisava de respostas. Larguei o celular rapidamente, assim que ouvi a porta do quarto abrir. Daniel entrou com a expressão despreocupada de sempre, mas algo em mim havia mudado. Eu não poderia confrontá-lo, não agora. Um nó se formou na minha garganta. Eu queria gritar, mas respirei fundo. Ele se sentou de novo, sem se dar conta do que estava prestes a acontecer. Clara, você está bem? Meus olhos o fuzilaram. Estou ótima, eu disse, ganhando tempo, tentando esconder a tempestade que se acumulava dentro de mim. Senti a necessidade de articular meus next passos. Não tinha certeza se ele merecia essa confrontação, essa verbalização do que eu estava sentindo. Precisava ser estratégica, e a raiva não era a resposta. O celular dele vibrou novamente na mesa de cabeceira. O batimento do meu coração estava em sintonia com o apito do monitor. Ele deveria saber que eu sabia. O silêncio no ar era denso. Olhei para ele tentando decifrar o que passava pela cabeça dele. Meu coração pulsava forte e uma onda de desespero me invadiu, mas eu não podia deixar isso transparecer. Você parece preocupado. Está tudo bem com você? Indaguei, forçando um sorriso. Ele desviou o olhar e isso fortaleceu minha convicção. Os sinais estavam muito claros. Ele estava escondendo algo. Os minutos passaram como horas enquanto o silêncio se estendia entre nós. O quarto do hospital parecia estar se fechando, me sufocando. Fui até a janela. A luz do sol entrava e iluminava os rostos dos enfermeiros que passavam apressados. Elas pareciam tão ocupadas, tão comprometidas, achando que talvez uma gravidez fosse algo positivo e cheio de felicidade. Mas eu me sentia como uma impostora. Quando Daniel levantou para esticar as pernas, vi minha oportunidade. Não pensei duas vezes e abri rapidamente a conversa dele. Aquelas mensagens. Uma lista de nomes que não reconhecia. Meu coração acelerou e um frio na espinha me envolveu. Cada mensagem era um golpe. Sussurros sobre encontros. Risadas. Encontros planejados. Um mundo que eu não fazia parte. Meus olhos fixaram-se nas mensagens. O cheiro do desinfetante me deixou enjoada. Estou tão animada para te ver, dizia uma das últimas. Uma decepção gélida tomou conta de mim, uma tristeza cortante, mas atrás da dor algo estava se despertando. Uma frieza que eu não esperava tinha emergido. Como ele poderia fazer isso comigo, com o nosso filho a caminho? Mas eu não podia agir de maneira impulsiva. Não poderia enlouquecer, brigar. Eu precisava manter a calma, precisava ser inteligente. Eu respirava fundo, controlando cada emoção que estava se desdobrando. Eu não poderia dar a ele a satisfação de me ver quebrar. Não agora. O jogo era meu, e eu estava prestes a virar tudo a meu favor. Com isso em mente, pensei em cada movimento subsequente. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Escorreguei o celular de volta para a mesa, ao lado do outro, como se nada tivesse acontecido. A indiferença estava me dando poder. Olhei para ele, vi sua expressão relaxada enquanto ele respondia algo no celular. Mais uma vez, ele estava ignorando o fato de que éramos pais. Aquela despreocupação me deixava incapaz de entender. Você se preocupa comigo, não é? Eu disse, alguém talvez ríspida, tentando rebater o que ele havia feito. Ele levantou a vista para mim confuso. Claro, Clara, você sabe que eu tô aqui para você. Quase ri porque isso soava tão vazio que doeu. Ele não tinha ideia do que estava por trás dessas paredes. As palavras dele ficaram gravadas no ar, como uma promessa não cumprida. Estava claro que eu precisaria de um tempo para pensar em tudo, para juntar as peças daquele quebra-cabeça caótico e doloroso. Sim, eu ia preparar um plano. Com cada mensagem, cada risada que eu visse, mais eu me decidia que precisava fazer. Uma decisão silenciosa começou a se formar em mim. Quando finalmente ele voltou para a cadeira,
Peguei o celular e decidi fingir que tudo estava bem. Estava em um campo de batalha silencioso e ninguém percebia. Não agora. Não enquanto esse jogo se desenrolava e eu permanecia invisível. Um sorriso no rosto enquanto meu mundo estava desmoronando. Ele estava nessa bolha, alheio ao que eu estava prestes a descobrir. E isso me deixava animada. Ele nunca poderia imaginar o que eu realmente estava sentindo. E naquele momento, eu estava prestes a virar o jogo. E ele ainda não fazia ideia. Clara, tá tudo bem? A pergunta de Daniel ecoou no quarto, disfarçando o barulho na minha mente. Ele estava tão alheio que quase ri da situação. Um riso contido como uma chama prestes a ser alimentada. Não, nada estava bem. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Acordei com o som monótono do monitor, aquele apito incessante que me lembrava que eu ainda estava no hospital, ainda no osso duro da realidade. O cheiro do desinfetante me agarrava pela garganta, e eu não conseguia escapar daquela sensação sufocante. Daniel estava na cadeira, como sempre, o corpo relaxado, como se não estivesse prestes a ser pai. A indiferença dele feriu meu coração. A luta interna já começava a se delinear em minha mente. Enquanto ele olhava o celular, eu me via em um mar de dúvidas e inseguranças. O que mais precisava descobrir? Como eu havia chegado a esse ponto? Era hora de agir. Havia uma chama se acendendo dentro de mim. Não poderia continuar assim, submissa a um silêncio que me consumia aos poucos. Quando ele saiu para buscar café, respirei fundo. Aproveitei aquele momento ao máximo. Peguei o celular dele novamente, com as mãos tremendo e o coração acelerado. Aquelas mensagens me assombravam. Abri mais uma vez, buscando detalhes que comprovassem o que já desconfiava. Uma troca de mensagens podia ser tudo o que eu precisava para dar o primeiro passo. As mensagens eram aliadas e inimigas ao mesmo tempo. Estava pensando em você, dizia uma delas. Meu estômago revirou. As palavras dançavam diante dos meus olhos, tecendo uma narrativa que eu queria ignorar, mas que não podia. Ele não pode estar fazendo isso comigo, pensei, enquanto a raiva e a tristeza se entrelaçavam em um turbilhão. Mais uma tentativa. Eu precisava de provas concretas. A chave estava ali, ao meu alcance. Percorri o histórico. Conversas, fotos, mensagens que não consegui ler como se fossem pequenas facadas em minha alma. Queria saber quem era. A inquietação crescia. Uma decisão firme começou a se consolidar em meu interior. Se ele não toma a dianteira nessa relação, eu vou fazer isso. Não posso ser a vítima, não mais. Quando Daniel voltou, coloquei o celular de volta na mesa, como se nada tivesse acontecido. Ele se sentou, conversou sobre trivialidades e eu mantive a pose, como se tudo estivesse sob controle. Mas eu sabia que o controle estava exatamente em minhas mãos. Precisava dar o próximo passo. Aquele dia se arrastou. Eu apenas escutava suas palavras, mas minha mente pulava entre os planos. Queria aproveitar a maternalidade com meu filho, mas a verdade era que, para mim, mães também são guerreiras. A química do amor pela criança e a traição de Daniel criavam um coquetel explosivo dentro de mim. Naquela madrugada, não consegui dormir. O cansaço já invadia meu corpo, mas minha mente trabalhava a mil. Era hora de entrar em ação. Pensei em quem poderia me ajudar. Um amigo de confiança apareceu em minha mente. Alguém que sempre esteve ao meu lado. Seria a primeira vez que eu falaria sobre o que estava acontecendo. E eu sabia que ele seria compreensivo. No dia seguinte, pedi a ele para tomar um café. Um lugar discreto, longe dos olhares curiosos. A tensão crescia à medida que eu me aproximava do ponto de encontro. Fui até lá e meu amigo Pedro já estava à minha espera. Assim que me viu, seus olhos mostraram preocupação. Clara, você está bem? O que aconteceu? A expressão dele me deu coragem. Aquelas palavras significavam que eu não estava sozinha. Pedro, preciso de ajuda. É sobre Daniel. As palavras saíram da minha boca em um desabafo apressado. Ele precisava saber a verdade, e eu precisava de apoio. Falei sobre as mensagens, sobre a distância entre nós. O olhar de Pedro se tornou sério. Ele me escutou atentamente.
Isso me dava um pouco de alívio. Você precisa coletar provas, ele sugeriu. Sua voz era calma e firme. Não deixe que ele te manipule, Clara. Você é mais forte do que isso. Ele havia me conhecido bem. Olhando para ele, percebi que era hora de começar a planejar o que eu tinha de fazer para garantir a segurança do meu futuro e do meu filho. Naquele dia, voltei para casa determinada a agir. Eu não tinha como ficar parada esperando que as coisas se resolvessem. Comecei a organizar tudo. Reuni documentos, extratos, registros de mensagens e outros detalhes sobre nossas despesas que poderiam ser significativos. Qualquer coisa que pudesse fortalecer minha posição. Encontrei uma caixa antiga, onde guardava todos os recibos e documentos importantes. O banheiro, antes um lugar de descanso, se transformou em meu santuário secreto. Fechava a porta e organizava tudo em momentos furtivos, respirando fundo sempre que alguém batia. Fiz planos para consultar um advogado. Um lugar discreto, algo que não despertasse a curiosidade de ninguém e muito menos de Daniel. Ele não precisava saber que eu estava recrutando exércitos, enquanto ele estava tão ocupado jogando seu jogo sem preocupações. Meu estômago se revirava só de pensar em fazer isso, mas era o que precisava ser feito. Uma armadilha que eu precisava armar, invisível aos olhos dele. As semanas passaram. Eu consultava advogados em horários estranhos, em cafés e praças. Encontrava uma forma de urgência até no mais simples gesto. Criou-se um movimento vencendo a apatia. As conversas eram rápidas, discretas. Conversas sobre direitos e garantias. Um futuro que eu precisava garantir para meu filho. Uma proteção que eu nunca imaginei que teria que buscar. Havia tardes vazias em... Estava realmente pronta para encarar essa verdade? Para expor a traição dele até o osso? Aquilo era um risco que eu teria que correr. E se as coisas não saíssem como eu imaginei? Quando Daniel estava ali, conversávamos sobre nada, mas a tensão pairava no ar. A impressão de que ele sentia que algo estava errado crescia a cada dia. Cada vez que ele olhava o celular, meus olhos se fixavam ali, como se algo tivesse prestes a explodir. Eu poderia virar tudo isso ao meu favor, mas só se mantivesse a calma. Um dia recebi uma mensagem de um advogado que havia consultado. Precisava me encontrar. Meu coração disparou. Era o sinal de que as coisas estavam se encaminhando. Mas cada vez que pensava nisso, pensava também em Daniel. Eu não queria causar mais dor. Ou queria. O que ele havia me feito só me trazia desespero e angústia. Procurando coletar evidências, descobri que a melhor forma era registrar momentos em que ele estava distraído. As conversas dele, o olhar ciumento que nunca vinha. Tudo isso, em palavras, poderia resultar em algo. Enquanto ele estava sentado no sofá, envolvido em seu mundo, eu me aproximava com calma, fingindo desinteresse. Mas bateria de câmera em mãos. Um novo golpe secreto. Naquela noite, algo estrondoso aconteceu. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi um barulho na sala. Meu coração parou. Era Daniel, e ele parecia mudar. Seu olhar agora estava agudo e tenso. Ele falava ao celular de forma exacerbada. O que estava acontecendo? Não era uma conversa sobre trabalho. Meu instinto gritou. Algo estava errado. Eu me aproximei, tentando ser discreta. Mas enquanto ele falava, algo no tom dele me deixou tensa. Ele estava evasivo, e isso me deixou intrigada. Que perguntas ele estava evitando? Meu coração acelerou mais uma vez, e não consegui conter a ansiedade. O que mais eu não sabia? E se ele me descobrisse em algum momento? Naquela noite, a sala estava impregnada de tensão, e enquanto eu tentava manter a postura, percebi que estava prestes a entrar em um jogo ainda mais perigoso. Ele estava no telefone, e eu sabia que um novo obstáculo poderia surgir a qualquer momento, um risco que não havia previsto. Que tipo de verdade seria exposta? Quando a porta se fechou, eu sabia. Ele estava vivendo uma batalha que exigia muito mais de mim do que apenas manter as aparências. Estava prestes a agir, mas a pergunta que martelava na minha cabeça era: até onde eu iria para proteger minha família? E a resposta estava se aproximando rapidamente. Acordei com minha própria respiração ofegante.
Mesmo em meio à penumbra do quarto, o cheiro do desinfetante cortava o ar, e o som do monitor era um lembrete incessante de que eu ainda estava ali, naquela cama, naquele hospital, e que tudo estava prestes a mudar. Meu coração batia rápido, cada batida Eu sabia que tinha que agir, e a ideia de que minha vida dependia disso me impulsionou. Era uma reunião de família, uma pequena celebração que todos estavam esperando. Materialmente era uma mera reunião, mas emocionalmente seria o meu palco. Daniel não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto ele se preparava para chegar, eu organizei cada detalhe mentalmente, como um maestro diante de uma orquestra. Precisei dos dias que passei à espreita, ouvindo conversas, examinando mensagens, registrando provas. Compreendia que não poderia falhar. Olhei para o porta-retratos em cima da mesinha. Não éramos mais o casal feliz que uma vez sorria à frente da câmera. No lugar das risadas, havia apenas uma frieza que me deixava paralisada. Quando a porta se abriu e vi Daniel entrar, meu coração disparou. Ele estava tão descontraído, um sorriso no rosto, como se nada estivesse acontecendo. Ele pensava que podíamos apenas seguir a rotina, como se tudo estivesse bem. Olhando para aqueles rostos, amigos e parentes que cuidavam de mim, percebi que não estava sozinha. Naquele momento, reuni a coragem que estava me faltando. Essas pessoas estavam aqui por mim, e eu precisava fazer com que vissem a verdade. Daniel se inclinou para me dar um beijo rápido. "Como você está?" perguntou com um tom despreocupado. "Estou ótima", respondi, mas uma onda de dúvida se abatera sobre mim. Eu mantive o olhar fixo, mas minha mente estava em outra dimensão. O que aconteceria quando revelasse o que eu tinha descoberto? As evidências que coletei estavam prontas para serem expostas, e cada uma delas era uma ponta afiada. Bati o copo na mesa, chamando a atenção de todos. "Pessoal, posso ter a sua atenção?" A sala estava cheia, mas o murmúrio do papo animado cessou subitamente, e todas as cabeças se voltaram para mim. O ar ficou pesado. Havia uma fragilidade nesse momento, uma linha fina entre a jubilosidade e a tempestade que estava prestes a se soltar. Sua voz aparentemente calma fez meu sangue ferver, mas eu não podia recuar. O poder estava ali, na palma da minha mão. "É sobre nós, sobre Daniel", eu disse, sentindo um frio na espinha. "Essas mensagens parecem se contradizer com o que você estava falando para mim." Não consegui terminar a frase, meu coração pulsava cada vez mais rápido. Com um movimento rápido, peguei meu celular e abri a conversa que tinha guardado como um trunfo. Mostrei a tela para a sala e vi os rostos em choque. Alguns arregalados, outros com a boca aberta em descrença. "Daniel, e você sabe que eu sempre confiei em você, mas essas mensagens sugerem que você estava se encontrando com outra pessoa, não é?" A sala estava em rush agora. A tensão crescia, e eu mantive os olhos fixos nele, esperando qualquer sinal de resposta. Ele se mexeu, aparentemente aturdido, mas a indiferença que sempre vi nele dissipava cada gota de esperança. O silêncio se estendeu como um fio tênue, e eu decidi puxar o assunto. Cada palavra que eu falava levava o peso das minhas angústias. "Então, pode explicar isso?" "Clara, isso não é o que parece. Você está assumindo coisas", ele tentou argumentar, mas suas palavras perderam força ao serem proferidas. Mais e mais olhares estavam se virando para ele. A incredulidade, a raiva e a tristeza se misturavam nas expressões das pessoas ao nosso redor. Eles estavam devidamente preparados para o que estava acontecendo? Não, eu não deveria me importar com isso. Minha verdade era a única que importava. Eu compilei essas mensagens e posso mostrar mais. Eu continuei, agora com confiança. "Estas não são apenas palavras, Daniel. Isso é sobre o que você prometeu e quebrou. Olha ao nosso redor. Todos estão vendo. Isso é uma traição." Eu sabia que estava acordando não só um monstro, mas uma tempestade. A tensão crescendo, os olhos da sala agora estavam pregados nele. Um ambiente que sempre foi nosso ficou pequeno, quase claustrofóbico. Como uma cena de cinema, cada movimento parecia exagerado. Eu poderia sentir na pele o peso das expectativas, da dor e também um leve gosto de vingança. "Você não pode simplesmente jogar essas coisas na minha cara."
sem uma explicação. Você está errada. O desespero nas palavras dele estava se intensificando. E a verdade surgia como um grito cortante no ar. Comecei a notar que alguns não conseguiam conter suas reações. As murmurações eram audíveis. A Clara não faz isso sem motivos. Ouvi alguém sussurrar e eu não consegui evitar um sorriso interno. Não sou a única que ficará decepcionada quando você se afastar, Daniel. Você também está decepcionando a todos aqui, eu disse, o crescente fervor nas minhas palavras, delineando o meu propósito. A verdade é que cada um ali é. Aqui não são apenas palavras levianas. Aqui estão pessoas que se importam. As reações ao meu redor eram variadas. Algumas pessoas se viravam para a parede, outras colocavam a mão na boca em choque. Mas muitas expressões tinham apoio escrito na frente. Eu amei você e fiz tudo para que isso funcionasse. E agora, você não está apenas traindo a mim, está traindo ao que formamos juntos. Você traiu o nosso filho. Os olhos começaram a umedecer, mas eu os mantive firmes. Não podia me deixar levar pela dor. Não podia falhar agora. A sala estava em chamas de emoções. O que eu não esperava era que, às escondidas, alguém começasse a gravar. Passos provenientes do fundo da sala. As ações secretas de um familiar que estava ali presente. O nervosismo tomou conta de mim, mas não me desanimei. Reubera um risinho nervoso nos lábios de alguns familiares. Entreolharam-se, espantados pela reatividade do momento. Selecionei um caminho. E se você acha que estou aqui para ouvir suas negativas? As horas passaram como minutos, e quando a tensão parecia insuportável, Daniel finalmente se calou. Um silêncio penoso tomou conta da sala. Se você pensa que pode fazer isso sem consequências, você está errado. A resposta dele bateu como um eco distante nas paredes. Aquela sala palpitava enquanto as emoções se misturavam. As pessoas que se moveram para longe de mim não podiam mais esconder quem ele era para elas. Os olhares eram trocados, segredos sussurrados. E eu percebi que essa verdade não estava se limitando a mim. Estava espalhando um veneno e revelando muitas coisas. Você pensou que poderia viver em um mundo mágico, Daniel? Aiguei meu olhar quando pela primeira vez vi confusão no rosto dele. A mágica acabou e está na hora de falarmos sobre o que realmente somos. Um choque percorria a sala. Ecos de assombro misturavam-se com movimentos. Era claro que quem assistia começava o chão se movia sob seus pés. As reações eram formidáveis e instantâneas. É justo, Daniel. É justo pelo que você fez e pelo que estamos prestes a enfrentar. Você tem um papel a desempenhar aqui e não pode ser oculto. E nesse momento, o clima ficou tenso, como se cada um estivesse esperando por uma explosão. Havia ainda mais a ser desmascarado, e eu sabia que não conseguiria fazer isso sozinha. Gostaria que você, em vez de se proteger, falasse a verdade, e que o milagre esteja fora. Queria que ele falasse, que se entregasse, mas estava focando em cada reação à volta. A sala começava a ficar cada vez mais agitada, e ao mesmo tempo percebi que a força e a coragem que ressoava em meu peito não eram só minhas. Eram coletivas. Era uma luta compartilhada, e Daniel estava na cadeira dos réus. Não só a mim, mas a todos os que amavam essa verdade. Num giro de eventos, percebi que essa exposição não era só sobre mim. Era sobre todos, e Daniel, na sua loucura sob a pressão, soube. Como apoio, a pergunta flutuava, uma dúvida que demandava resposta, e o silêncio o aprisionou novamente. Com um nó na garganta, um aperto no meu peito e uma nova onda de coragem, percebi que mesmo se Daniel recuasse, esse dia era a nova luz de um caminho. Espero que você aceite o que vier. Eu não vou recuar, mesmo que você negue. Você pisou e está na hora dos outros saberem. Meus olhos cruzaram com os de Daniel, intensos e vulneráveis. Ele estava acorrentado e, mesmo em um espaço onde reinava a confiança, uma sombra de inquietude pairava entre nós. Se o jogo estava prestes a se acirrar, não poderia esperar mais. Algo ainda estava pendente no ar.
algo que prometia reviravoltas e que eu estava disposta a desembarcar. A verdade, ao flutuar, ainda não mostrava todas as suas faces. Quando pensei que havia exaurido a força que existia ali, algo ainda não revelado estava sob o chão, prestes a dar suas amarras e a refletir em algo que ainda não conseguia compreender. E o que rir? Olhei ao redor e vi expressões de espanto nos rostos que antes estavam sorrindo e conversando, aquecidos pela cumplicidade da reunião. Agora, todos pareciam congelados, fixando os olhos em mim e em Daniel, como se o tempo tivesse parado. A tensão era palpável. Posso sentir o peso do olhar de cada um. Alguns estavam incrédulos, outros pareciam preocupados. Meu coração estava abafado. A adrenalina corria em minhas veias. Eu esperava ter a força para continuar. Mas agora era um turbilhão de emoções. Daniel estava imóvel, a boca ligeiramente aberta, como se estivesse buscando palavras que não conseguiam sair. Ele olhou para mim e eu vi uma mistura de raiva e surpresa. Um homem que nunca tinha se exposto assim. O frio na barriga aumentava. Era como se a sala estivesse me observando enquanto eu lutava contra a vontade de desmoronar. Você tem algo a dizer, Daniel? A voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ele não se movia. Estava em choque. E se não tivesse coragem de falar? Ele balbuciou, mas como poderia se defender? O peso das suas traições estava sob suas costas como uma montanha. As pessoas começaram a murmurar entre si, e a sala ficou cheia com o som de vozes nervosas. Não acredito que ele está fazendo isso com você. Ouvi uma das minhas amigas dizer para a outra, um comentário que descrevia perfeitamente o que todos pensavam. Era nisso que eu queria me apegar, a solidariedade. Daniel finalmente pareceu recuperar um pouco a compostura. Isso são mentiras. Clara, você está errada. Não tem provas para isso. Sua voz quase falhava, e isso trouxe uma onda de prazer amargo. Mal sabia ele que eu tinha um arsenal de mensagens que só estavam esperando para serem reveladas. Uma mensagem tem mais peso do que você imagina, eu disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Aproveitei aquele momento. O olhar dos outros estava tão intensamente voltado para ele que eu percebi que a maré estava mudando. De repente, a sala explodiu em murmúrios. Ouvi alguém comentar. Ele é casado, tem um filho a caminho. Uma voz feminina cheia de desdém. Isso me deu um pequeno alívio. A reação das pessoas ao meu redor parecia alinhar-se com a minha dor. Um comentário sincero que ecoou a indignação que eu sentia por dentro. Daniel olhava para cada um deles, a frustração crescendo em sua expressão. Ele estava perdendo a defesa. O que antes era um pequeno grupo de familiares, agora se tornava um tribunal. E eu era a advogada de mim mesma. O que me assustava era como estava começando a me sentir um pouco mais forte, um pouco mais viva. Você sabe que nunca fui uma pessoa ciumenta ou desconfiada, eu disse, elevando a voz. Toda a nossa relação foi baseada em confiança. E agora, o que restou disso? Um homem que trai a mãe do seu filho. A indignação fazia meu coração acelerar, e as vozes ao meu redor ecoavam aquele sentimento. Seus amigos e familiares começaram a se afastar. As interações antes alegres e despreocupadas agora estavam carregadas de tensão. As mulheres nas mesas se viraram para seus maridos, como se questionassem se eles também podiam cair nessa armadilha. Um conhecido olhou para mim com a expressão de quem havia sentido um golpe. Então alguém começou a sussurrar e isso se dispersou como fumaça. Ele vai perder tudo. A reputação, o trabalho, tudo. As vozes sussurradas cresciam cada vez mais. Eu não podia acreditar, mas ao mesmo tempo sabia que era verdade. Isso seria devastador para ele e uma parte de mim se sentia culpada por isso. Eu não queria que ele perdesse tudo, mas isso era resultado das escolhas dele. O olhar de Daniel foi se tornando cada vez mais sombrio. Ele sabia que as mensagens eram apenas o começo. Ele não havia pegado só uma traição. Agora o mundo bate à sua porta. Ele olhou em volta. E quando seus olhos pousaram nos de meus pais, percebi que a defesa dele. Ele finalmente disse, sua voz embargada.
Você está alimentando fofocas. Sua família irá escandalizar tudo. Sua ira crescia. A expressão de desprezo no rosto dele era surreal. O que ele não compreendia era que estavam juntos em um plano de farinha. E não era eu a única com uma colher enfiada. Ele estava perdendo apoio. E isso me dava força. Cada movimento dele era como uma nova etapa que eu precisava percorrer. Eu olhei para os rostos na sala. Alguns estavam do meu lado, ofereciam sorrisos solidários. Outros não estavam tão dispostos a acreditar em mim. Mas como eu não sabia como discordar, o que eu sabia era que estava disposta a enfrentar isso e deixar claro que não era só uma mulher ferida, mas que havia uma grande batalha pela frente. De repente, minha amiga Ana se levantou. Desculpa, mas você não pode jogar essa poeira sobre Clara, Daniel. Isso é um jogo de cartas muito mais sujo do que você imagina. Ela falou firme, e sentia como se cada palavra dela fosse o. As vozes se misturaram novamente. A sala estava começando a se dividir. Isso é uma loucura. Um homem do outro lado da mesa gritou. Vocês dois têm um filho, como podem estar se agredindo assim? E eu olhar para a expressão atordoada de Daniel. Sabia que ele começou a perceber que estava enfraquecendo. As pessoas estavam percebendo que aqui não era só um desentendimento. Era uma traição, um rompimento. O público ao redor se comportava como uma boleana de água fervente. O que viria a seguir? Com certeza, eu estava sedenta por respostas. As pessoas começaram a se dispersar e uma onda de vozes fluiu pela sala, alternando entre comentários de desconfiança e cumplicidade. Os amigos de Daniel começaram a hesitar, e eu vi alguns deles hesitando em ficar ao lado dele. E isso me deu um frescor de esperança. Pode ser que eu não estivesse tão sozinha assim. Com o passar do tempo, o burburinho começou a aumentar novamente, e eu percebi que a sala estava se transformando em um momentã. Ele merecia essa exposição. Portanto, olhei para ele e disse: Você tem todo o direito de reagir. Você tem todo o direito de se justificar. Mas não rose as culpas sobre as consequências que você vai enfrentar por suas ações. Mais murmúrios ecoaram na sala. O peso da situação se tornava ainda mais agudo. A cada nova reação, meus músculos relaxavam um pouco. O alívio estava começando a florescer no meio daquela fúria. E enquanto eu pensava, o que era um desentendimento rápido tornou-se um terremoto. As interações tornaram-se generalizadas, e o que antes era um incômodo agora se tornara um processo coletivo. E havia um ar de expectativa. Mas poderia ser que o que ia balançar o fundo do meu coração eram os primeiros passos para a liberdade? Os olhares se encheram de perguntas e incredulidade. Como uma mulher pode se reerguer após um choque desses? Provavelmente se perguntavam. A situação econômica dele começou a me preocupar. E como reagiriam as pessoas ao redor dele qua? Uma possível perda de emprego não seria uma grande surpresa. Ele estava prestes a pagar o preço pelas decisões que tomou. Levantei a cabeça e deixei a dor evaporar, mesmo que por um segundo. O alívio tinha começado a brotar ao mesmo tempo em que a expectativa de um novo começo se contava dentro de mim. Mas as perguntas eram muitas. E o que viria agora? O tumulto na sala começou a se dissipar como fumaça. As discussões esmoreceram e eu sabia que as próximas horas trariam uma nova nuance de reações. Elas iriam atacar e me fortalecer. Eu estava começando a me sentir vista novamente. E isso era uma vitória silenciosa que poucos poderiam perceber, mas que eu sentia lá no fundo. Enquanto os rostos ao meu redor piscavam e trocavam palavras de apoio, percebi que estava na hora de me reconstruir. Mas a verdade era que essa era apenas a preparação para o que ainda estava por vir. O medo do futuro ainda me assolava, e eu não sabia como seria a próxima fase da minha vida. O que viria? Dou-lhe todas as boas-vindas ao desconhecido que estava prestes a se revelar. Uma nova chance para reescrever minha história. Os dias após aquele confronto foram um turbilhão de emoções. Olhar para o lado e vi apenas rostos amigos, mas também vi olhares curiosos. A verdade havia vindo à tona, e agora eu estava ali, no meio de um mar de sentimentos mistos, tentando encontrar meu caminho. Cada passo fora do hospital parecia um desafio,
e a liberdade me despertava ao mesmo tempo curiosidade e medo. Eu precisava de uma base, de algo para me agarrar enquanto tentava reconstruir minha vida. Foi nesse momento que decidi que estava pronta para retomar o controle. Primeiro comecei a trabalhar. Algumas semanas depois do confronto, recebi um convite para trabalhar em um projeto freelance em uma agência de design. Quando o assunto apareceu, eu hesitei, mas a coragem falou mais alto. Por que não? Pensei. Aquela era a minha chance de reviver minha paixão, aquele espaço criativo que, a cada esboço que apresentava, a cada feedback positivo, eu me sentia mais forte. E aquelas pequenas conquistas, sabe, eram como pequenos degraus que me levavam para longe do abismo e mais próxima de um futuro que escolhi por mim mesma. Mas não era só o trabalho que estava mudando. Zapeei pelas redes sociais e me deparei com um grupo de mulheres que falavam sobre empoderamento e superação. Iniciei um diálogo com algumas delas e, por incrível que pareça, encontrei um novo propósito. Eu estava rodeada de mulheres que também enfrentavam desafios e dúvidas. Elas compartilhavam suas histórias e inspiravam umas às outras. Às vezes, sentava à mesa de um café, ouvindo histórias de vida que me faziam sentir que não estava sozinha. Uma delas tinha passado por um divórcio e estava recomeçando do zero na carreira. Outra, chamada Renata, decidiu abrir seu próprio negócio depois de anos em uma empresa que não valorizava seu trabalho. Era uma energia intensa, e só de estar perto delas, Foi assim que, em uma das reuniões, alguém sugeriu que deixássemos um legado, algo que pudesse inspirar outras mulheres. Que tal criarmos uma plataforma online? Um lugar onde pudéssemos compartilhar histórias de superação, dicas e recursos. A ideia começou a fluir entre risadas e empolgação, e eu sabia que isso poderia realmente ser algo grande. Organizamos um pequeno evento de lançamento. A sala vibrava com expectativa. Convidamos amigas, familiares e todas as mulheres que entusiasmaram essa jornada. Com o coração acelerado, subi ao palco para falar sobre a importância de mulheres se apoiarem e como cada uma de nós possui uma história poderosa. Se você está passando por um momento difícil, olhe ao seu redor. Estamos aqui juntas, e a ajuda mútua é o que nos fará mais fortes. Declarei, minha voz com um tremor, mas firme. As palmas ecoaram e pude ver alguns olhos brilhando nas primeiras filas. Aquela sensação de pertencimento era inigualável. Eu não era só eu, e isso me ré. O que começou como uma iniciativa pequena se tornou uma rede de suporte. Só que, mesmo em meio a esse crescimento e autodescoberta, havia um sentimento persistente em mim. A lembrança de Daniel, embora embaçada, ainda estava ali. Era um eco distante, mas não me consumia mais. A história entre nós havia mudado para sempre, e eu estava começando a aceitar isso. Certa vez, em uma dessas reuniões, vi uma amiga que estava claramente abalada. Ela me confidenciou que seu relacionamento a deixava insegura e insatisfeita. Olhei nos olhos dela e vi a força que só precisava ser despertada. Você é uma mulher incrível. Não permita que nada nem ninguém te esconda, eu disse, segurando sua mão. A confiança dela começou a brilhar, e eu me lembrei que era isso que havia buscado encontrar em mim mesma. Com o tempo, mais histórias começaram a aparecer. Outras mulheres começaram a se unir ao nosso grupo, enamoradas por essas narrativas reais de luta e superação. As mensagens chegavam a mim. A verdade sobre Daniel ainda estava ali, como uma sombra que se arrastava a cada dia. Uma noite, enquanto revisava algumas mensagens de apoio, recebi uma notificação que me fez o coração disparar. Era uma nova mensagem dele. Podemos conversar? Sinto que precisamos aclarar algumas coisas. Não acreditei que ele tivesse coragem de se aproximar novamente. Fiquei paralisada, o passado e o presente se entrelaçando em um nó na minha garganta. Eu havia dado passos tão grandes, mas o que exatamente isso significava agora? A última coisa que eu queria era abrir feridas que acabava de sarar. Mas também havia uma parte de mim que estava curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. E se havia mais algo por trás da traição?
algo que eu ainda não sabia. Esse mistério pairava no ar e eu sabia que aquele diálogo poderia mudar tudo mais uma vez. Eu estava prestes a respirar fundo e encarar o que estava por vir. Afinal, esta era a jornada que eu havia escolhido. Como eu lidaria com isso? Antes de descobrir, a verdade poderia quebrar ou reforçar tudo o que havia construído até agora. O sol brilhava forte quando acordei naquele dia. Era uma manhã comum, mas ao mesmo tempo extraordinária. Tinha passado meses desde que a verdade explodira na sala de estar e eu encontrara a coragem para mudar minha vida de vez. Agora, enquanto olhava pela janela, a luz parecia refletir não apenas o mundo lá fora, mas uma nova eu, cheia de esperança e determinação. Fui à cozinha preparar meu café, aquele ritual que sempre me trouxe conforto. O cheiro do café fresco invadiu o ar e me lembrou de como pequenos momentos podiam ser extraordinários. Peguei minha xícara e sentei na mesa da sala, observando a luz entrar pelas janelas. Meu filho estava dormindo, um anjinho tranquilo no berço. Nos últimos meses, minha vida tinha se transformado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Após o confronto com Daniel, decidi não olhar para trás. Ele havia tentado entrar em contato algumas vezes. Em cada projeto, eu sentia que estava redescobrindo partes de mim que estavam adormecidas. A equipe era incrível, um grupo diverso e criativo que me acolheu de braços abertos. As reuniões eram cheias de troca de ideias, risadas e encorajamento. Vivi momentos que me lembravam que eu era capaz de muito mais do que pensava. E não era só o trabalho. Eu ainda frequentava meu grupo de apoio, onde encontrei mulheres fantásticas, cada uma com suas histórias poderosas. Juntas, éramos um manto de força. Nossas conversas começaram a tomar forma e decidimos criar um blog para compartilhar não só nossas experiências, mas também dicas e recursos sobre empoderamento feminino e superação. As histórias começaram a fluir e eu me senti parte de algo maior que eu mesma. Cada mulher que se juntou a nós trazia uma nova perspectiva e comecei a perceber o valor que havia em cada relato. Nós éramos e somos assim, uma tribo de guerreiras. No meio de todas essas mudanças, comecei a ver meu valor de. Ele sugeriu que fizéssemos um evento, algo grandioso para celebrar as conquistas de mulheres em nossa comunidade. Todos nós concordamos que era uma excelente maneira de dar visibilidade à nossa causa. Pensei consigo mesma. Esse é o momento. Assim começamos a planejar o evento e a energia na sala era palpável. No dia do evento, o clima era de festa e reconhecimento. Meus nervos estavam à flor da pele, mas eu estava radiante. Ao olhar para a plateia lotada, vi rostos familiarmente iluminados, e no fundo, os olhos das mulheres que se apoiaram mutuamente ao longo dessa jornada. Ninguém estava ali por acaso. Todas tinham histórias que mereciam ser contadas. Foi quando, em um momento emocionante, subi ao palco para falar. O microfone estava em minhas mãos, e mesmo que minhas pernas tremessem, minha voz estava firme. Essa jornada não é só minha, é de cada uma de vocês. Cada vez que nos apoiamos, estamos transformando nossas realidades. E vocês são a prova viva de que não ir. A energia positiva daquela sala me fez acreditar que estávamos criando um movimento que poderia impactar ainda mais vidas. Com o apoio das minhas novas amigas e do trabalho que fizemos juntas, minha confiança cresceu ainda mais. Comecei a receber reconhecimento no trabalho. Um dos projetos que liderava foi indicado a um prêmio na área de design. Meu coração tomou um chute. Eu estava finalmente sendo vista, e não apenas como a mulher que havia passado por um casamento difícil, mas como uma profissional competente e digna de respeito. Essas vitórias reforçaram minha autovalorização. Agora, quando olhava para o meu filho, via o futuro radiando à nossa frente. Ele era a razão pela qual eu lutei, e a cada dia que passava, me sentia mais empoderada. Estava criando um ambiente seguro e amoroso, um lar que não era apenas construído com tijolos, mas com amor, esperança e superação. Um dia, enquanto olhava as mensagens de apoio que recebíamos em nosso blog, vi uma que realmente me tocou. E à medida que eu contava a minha história, outras mulheres também começaram a descobrir suas vozes.
Um dia, ao final de uma reunião com minhas colegas, todas nós nos abraçamos. Era uma rotina que havia se tornado parte do nosso cotidiano, mas naquele momento percebi que estávamos muito além do que simples amigas. Éramos uma família, unidas por nossas experiências e vitórias. Com um sorriso largo pensei, estamos fazendo história. A reflexão final que esta jornada me trouxe foi clara e poderosa. A vida é feita de recomeços e você é a arquiteta do seu destino. E enquanto olhava pela janela, o sol se punha, iluminando a cidade com tons quentes. Eu percebi que a verdadeira felicidade não é apenas um destino, mas todo o caminho trilhado até chegá-la. Com um novo ar, uma nova perspectiva e grandes ambições, afirmei para mim mesma: estou pronta para o que vier, a luta continua. E isso é exatamente o que eu queria, porque essa sou eu. E se você que está aqui, acredita que